Nem tudo o que é doce no começo vem de Deus. Às vezes o que parece amor é só a isca bem posta para um abismo. Me chamo Jerusa. E sim, é um nome estranho. Fui batizada assim em homenagem à minha avó paterna, uma mulher dura, severa, que dizia que a vida era feita de obediência e não de desejos. Cresci ouvindo esse tipo de coisa. Em casa, o rádio só tocava música evangélica. A TV era medida a dedo. E qualquer roupa acima do joelho ou pensamento fora da linha era considerado influência do inimigo. Mas o que ninguém sabia é que dentro de mim havia um mundo diferente. Um mundo silencioso, que cresceu calado, como um incêndio abafado por panos. Foi em 1999, no último ano do milênio, que tudo começou. Eu estudava na Escola Estadual Cardoso de Almeida, em Botucatu, no interior de São Paulo. Era uma escola velha, de corredores frios e carteiras riscadas. Os ventiladores faziam mais barulho que vento e a quadra tinha marcas de tempo, não de tinta. Mas era ali que a minha vida ia mudar. E não do jeito bonito dos filmes. Na 8ª série, conheci Sandra. E até hoje, só de falar o nome dela, algo estranho sobe pelo meu peito. Sandra. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha visto. Negra, firme, andar seguro. O tipo de presença que incomodava quem não sabia lidar com liberdade. Jogava futebol com os meninos na aula de educação física, falava palavrão sem baixar o tom e sorria pouco. Mas quando sorria, parecia que até a luz da quadra mudava. A primeira vez que conversamos foi por causa de um livro. Eu vivia enfiada na biblioteca. Lia escondido Hilda Hilst, Clarice, até Fernando Pessoa, embora não entendesse tudo. Ela me viu com um exemplar de Do Desejo nas mãos e sentou ao meu lado, como se já me conhecesse. Você lê isso por gosto ou porque sente? A pergunta me atravessou. Fingi que não entendi, mas entendi. Entendi porque eu também sentia. Sentia coisas que não podia dizer para ninguém. Sentia aquele calor estranho no estômago quando ela encostava perto. Sentia a ausência dela nos fins de semana. Sentia ciúmes das meninas que ela abraçava rápido demais. A verdade é que nenhuma de nós jamais havia se envolvido com homem. Não era uma fase, era como se a bússola interna apontasse para outro lugar, desde sempre. E quando a gente finalmente se beijou, num canto escuro do horto, debaixo das árvores altas, onde ninguém via, foi como respirar depois de anos de falta de ar. Nos tornamos um só corpo, um só mundo. Durante 3 anos, vivemos escondidas, roubando minutos, inventando desculpas, fingindo ser amigas íntimas para a família. Sandra morava com os avós, gente estranha, reservada, que mantinha velas acesas mesmo quando não faltava luz. A casa tinha cheiro de incenso queimado, e eu sabia, mesmo sem perguntar, que havia algo mais ali. Ela nunca me contou tudo, mas dava pistas. Às vezes eu via marcas nos pulsos dela. Uma vez encontrei um livro de couro escuro com símbolos que eu não conseguia entender. Outra vez, vi uma oferenda no quintal. Frango preto, velas, uma faca cravada num tronco. Eu fingia que não via, porque amava, porque queria crer que o amor bastava. Mas o amor, por si só, não é salvação. Foi no final de 2002 que as coisas começaram a mudar. Eu já não dormia bem. Tinha pesadelos estranhos, repetitivos. Sempre acordava com a sensação de estar sendo observada, como se olhos invisíveis me seguissem dos cantos escuros do quarto. Sentia um peso constante nos ombros, mas não era cansaço de escola, nem o fardo de um segredo. Era mais denso, mais profundo, como se eu carregasse algo preso a mim, uma corrente invisível, fria, que se enrolava nas minhas costas e apertava o peito toda vez que eu pensava em me afastar da Sandra. Porque sim, a verdade que eu escondia até de mim mesma é que o amor já não era o mesmo. Eu não sentia mais aquela fome de vê-la, aquele tremor nas mãos ao ouvi-la chegar. Tudo tinha mudado de cor.
Mas toda vez que eu tentava dizer isso, algo me travava. Eu abria a boca e nenhuma palavra saía. Era como se uma força silenciosa me impedisse, como se ela soubesse, como se algo nela me segurasse, não por carinho, mas por domínio, um domínio que ia além do emocional. Era espiritual. Um dia, andando pelo centro, cansada, confusa, quase flutuando, entrei numa pequena igreja no bairro Lava-Pés. Era a igreja pentecostal Deus é Amor. Não sei o que me fez entrar. Meus pés se moveram antes que minha mente decidisse. Talvez fosse desespero. Talvez fosse outra coisa. Algo me empurrando. Suave, mas firme. O culto já havia começado. As luzes eram brancas demais, e o som dos instrumentos e dos gritos de oração me atingiu como uma onda. Havia gente chorando, falando coisas que eu não entendia. Mãos levantadas, corpos balançando, como se estivessem sendo sacudidos por algo invisível. A energia era forte, caótica, viva. Eu fiquei parada na porta, sem saber se avançava ou recuava. Foi aí que vi ele, o irmão Eliabe, um homem de aparência comum, calça social, camisa clara com a manga dobrada, não tinha barba, mas com um olhar que me travou. Ele estava ao microfone, mas parou de falar. Me encarou como se já me esperasse. Meus pelos arrepiaram. Então, ele apenas disse: Deus conhece teus caminhos, Jerusa. Ele sabe do que você precisa se libertar. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Jerusa, ele disse meu nome, com firmeza, com exatidão, como se tivesse lido num papel. Mas eu nunca o vi na vida, nunca. Como ele sabia meu nome, e mais que isso, como ele sabia, era impossível ignorar a sensação de que ele tinha visto algo dentro de mim, algo que eu escondia até de mim mesma. As palavras dele não soaram como pregação, soaram como um diagnóstico, como um espelho onde eu me via nua, com todas as amarras, culpas e dúvidas expostas. Fiquei ali parada, sem conseguir sair. O culto seguiu, mas eu não ouvia mais nada. Só aquela frase repetindo dentro da minha cabeça, como um eco vindo de um lugar muito antigo. Ele sabe do que você precisa se libertar. Mas do que eu precisava me libertar? De Sandra? De mim? Ou de algo muito mais escuro que eu ainda não compreendia? Depois daquele primeiro culto, eu voltei. Voltei no dia seguinte, e no outro, e no outro. Era como se alguma coisa estivesse me puxando de volta. Eu nem sabia explicar. Não era culpa, nem medo. Era como se ali dentro, naquele templo barulhento e estranho, eu finalmente respirasse algo puro. Sentia paz e, ao mesmo tempo, um peso saindo das minhas costas. Mas do lado de fora, minha vida começou a desmoronar. Sandra percebeu. Claro que percebeu. Na primeira semana ela só perguntou onde eu estava indo tanto. Eu menti, disse que era trabalho de escola, depois que estava ajudando minha mãe com uma vizinha doente. Mas Sandra me conhecia. Desde os 14 anos. Sabia quando eu estava mentindo só pelo tom da minha respiração. Até que um dia ela apareceu na minha casa, nervosa, falando alto. Jerusa, olha para mim. O que está acontecendo com você? Tá me evitando por quê? Que porcaria de desculpa é essa de vizinha doente? Tentei desviar, mas ela me cercou na cozinha, a boca tremendo de raiva. Você tá indo para a igreja, né? É isso? Eu ouvi sua mãe falando no portão com a vizinha. Igreja, Deus é amor. Você virou crente agora, é isso? Vai me dizer que o Espírito Santo te pegou? O jeito que ela disse aquilo, com sarcasmo, mas também com uma sombra de medo nos olhos, me travou. Eu tô tentando entender umas coisas, sentir-me melhor. Foi tudo que consegui dizer. Mas ela não deixou barato. Melhor? Você tá melhor? Desde que começou a pisar naquele lugar, você mal me olha, mal me toca, parece outra pessoa.
Não, pior, parece vazia, como se tivessem arrancado uma parte tua e colocado outra coisa no lugar. Eu não sabia o que responder, porque no fundo eu também sentia isso. As mudanças dentro de mim estavam acontecendo numa velocidade que eu não controlava. Meus pensamentos, meus desejos, meu corpo, tudo parecia estar sendo arrastado por uma maré que eu não escolhi. Só fui. E então, Sandra disse algo que me gelou por dentro. Você tá achando que vai se livrar de mim assim? Com hino e pastor? Você esqueceu de onde eu vim, Jerusa? Você esqueceu do sangue que corre na minha família? Do que minha avó fazia no quintal enquanto a tua rezava? Você tá cutucando coisa velha e essas coisas velhas acordam. Aquilo doeu, porque eu sabia que não era só uma ameaça. Era uma verdade que eu tinha fingido esquecer. A gente cresceu juntas. Eu sempre soube o que havia na casa da Sandra. O altar no fundo, o cheiro de ervas queimadas, os sonhos que ela tinha e se realizavam. A galinha preta que sumiu do nada e o vizinho que morreu 2 dias depois. Mas nada disso importava quando a gente se amava, ou pelo menos era o que eu achava. Sandra, eu só quero paz. Eu preciso entender o que eu tô sentindo. Tem coisa aqui dentro que eu nunca questionei. Ela me interrompeu, os olhos marejados e frios ao mesmo tempo. Então questiona, mas não esquece de uma coisa. Se você abrir a porta para um novo Deus, esteja pronta para fechar a cara para o antigo. Ela saiu batendo o portão. E naquela noite, o som dos cânticos da igreja ainda ecoava na minha cabeça, mas misturado com algo novo, algo mais baixo, mais denso, como se tivesse alguém orando. Ao contrário, na semana seguinte àquela discussão com Sandra, eu não consegui dormir direito. O olhar dela ficou cravado na minha mente como faca no osso. Toda vez que eu fechava os olhos, lembrava da voz dela dizendo: se abrir a porta para um novo Deus, esteja pronta para fechar a cara para o antigo. Mas mesmo assim, eu voltei para a igreja. E naquela noite o culto estava diferente. O ar estava mais pesado e, ao mesmo tempo, mais leve. Uma mistura estranha. Quase todo mundo ali estava chorando, cantando, mãos erguidas como se estivessem segurando o céu. E eu só queria entender o que estava sentindo. O pastor daquela noite era um que eu nunca tinha visto, mais velho, de voz firme. Começou a pregar sobre libertação. Muitos aqui ainda vivem presos em engano, presos em desejos que não vieram de Deus. O inimigo distorce o plano original. Deus criou homem e mulher, não para opressão, mas para formação, para unidade, para gerar vida, não confusão. Essas palavras entraram em mim com força. Não foi culpa o que senti. Foi como se algo estivesse sendo arrancado, uma raiz escura, escondida, que eu nem sabia que carregava. O pastor continuou: se você está aqui hoje e sente que sua vida amorosa, emocional, sexual foi construída sobre areia movediça, Deus quer colocar teus pés na rocha. Você não nasceu para andar em trevas. Você foi criada para viver promessa. Eu comecei a chorar. Chorar de um jeito que não era só dor, era alívio. Era como se depois de anos alguém tivesse destravado um grito preso dentro do meu peito. No final do culto, os irmãos formaram um círculo para orar. O espírito estava forte. Eu tremia inteira. Não sabia se era emoção, fé ou algo que estava sendo arrancado de mim. E foi nesse momento que eu olhei para frente e vi Eliabe. Ele estava orando com os olhos fechados, mas quando abriu, olhou direto para mim e não desviou, não sorriu, só me viu, de verdade, como se enxergasse algo que nem eu ainda tinha coragem de encarar. Aquele olhar me desmontou por dentro. Ali, na presença de Deus, no meio do culto, eu senti algo nascer no meu peito, algo limpo, forte. Uma atração que não tinha nada de pecado, pelo contrário, parecia ser a primeira vez que eu sentia desejo e paz no mesmo espaço. Eliabe era um homem de Deus, solteiro, nunca havia se casado, nunca me deu nenhuma brecha, mas ali, naquele instante, sem uma palavra trocada,
Algo entre nós acendeu. Na hora da oração final, eu me ajoelhei e falei em pensamento: Senhor, liberta-me de tudo que me afastava de Ti, de tudo que me confundia. Eu não quero mais mulher nenhuma. Eu não quero mais desobedecer Teus planos. Se Eliabe for da Tua vontade, então que ele me veja, mas não com olhos carnais, que ele me veja como promessa. Quando saí da igreja naquela noite, era como se eu tivesse tirado uma roupa velha e escura que me cobria por dentro. A dor ainda existia, a lembrança da Sandra também, mas havia algo novo no meu peito, direção, e pela primeira vez eu me sentia liberta. Naquela mesma noite, depois do culto da libertação, eu ainda estava tonta com tudo que tinha acontecido. As palavras do pastor ecoavam dentro de mim. A oração final ainda queimava nos meus ouvidos. Eu me sentia leve, mas também vulnerável, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e agora um espaço novo estivesse se abrindo. Enquanto os irmãos iam se despedindo, abraçando, saindo aos poucos, Eliabe se aproximou. Ele tinha um jeito calmo, mas direto, os olhos mais intensos do que nunca. Oi, a paz do Senhor, Jerusa. Você quer tomar um lanche comigo? Não é longe, e eu sei que depois de uma guerra dessas, você deve estar com fome. Sorri, sem saber se era nervoso ou grato, e aceitei. Fomos a pé até uma lanchonete simples, a poucas quadras dali. O cheiro de fritura misturado com som de rádio evangélica ao fundo, o chão de azulejo gasto, as mesas de plástico com nome de refrigerante estampado. Nada especial. Mas naquele momento tudo parecia sagrado. Pedimos 2 pastéis e dividimos uma garrafinha de refrigerante. Por alguns minutos, comemos em silêncio. O corpo cansado, a alma inquieta. Eliabe foi o primeiro a falar, sem rodeios. Eu nunca me senti tão claro por dentro quanto hoje. O fogo estava forte ali. Você sentiu? Senti. Foi como se alguém tivesse limpado minha alma com as próprias mãos. Ele respirou fundo e abaixou um pouco a cabeça, como quem vai fazer uma confissão. Depois me olhou nos olhos e ficou ali. Jerusa, eu oro por uma esposa há anos, mas nunca pedi beleza nem riqueza. Só pedi que Deus me mostrasse quem seria e que me revelasse o nome dela, para eu não me confundir com meu próprio coração. Meus dedos congelaram sobre o guardanapo. Naquela noite que você entrou na igreja, eu estava no altar. Lembra quando eu falei teu nome? Deus conhece teus caminhos, Jerusa. Ele sabe do que você precisa se libertar. Assenti. Devagar, o coração batendo no pescoço. Aquela frase não foi minha. Saiu da minha boca, mas veio de cima. Foi naquele momento que eu soube. Você era a resposta. Eu quis sorrir, quis chorar, mas só consegui olhar para ele, sentindo uma mistura de medo e esperança. Eliabe, eu sinto uma coisa dentro de mim, forte, algo novo. Mas antes de qualquer promessa, eu preciso fechar a porta do passado. Preciso olhar para Sandra e dizer, sem sombra, que acabou. Ele assentiu, respeitoso, sem pressionar. Deus é Deus de aliança, mas também é Deus de ordem. Fecha uma porta primeiro, Jerusa. Fecha com firmeza. E quando você voltar, eu ainda vou estar aqui. Saí daquela lanchonete com os olhos cheios, mas o coração limpo. Só que no fundo, eu sabia que Sandra não ia deixar essa porta se fechar em silêncio. Fazia dias que eu ensaiava como falar. Escrevi, rasguei, orei, chorei, mas não tinha oração que preparasse o coração para aquele momento. Fui até a casa da Sandra. O portão estava aberto, como sempre. A mãe dela, uma mulher silenciosa de olhos fundos e unhas vermelhas, só me lançou um olhar e sumiu casa adentro. Ela sabia. Antes mesmo da boca abrir, ela já sabia. Sandra estava sentada no quintal, de costas, cigarro aceso, ouvindo música velha num radinho de pilha. Quando me viu, deu um sorriso, mas não era de alegria. Era um sorriso frio, duro.
um aviso. Veio terminar, né? Tentei manter a calma, mas minha voz falhou já na primeira palavra. A gente precisa conversar, olhar no olho, eu te devo isso. Ela apagou o cigarro com força contra a madeira da cadeira e se virou, devagar. Você me deve muito mais do que isso, Jerusa. A raiva nos olhos dela era quase palpável, como se o próprio ar tivesse mudado de peso. A energia no quintal ficou densa, pesada, como se algo invisível estivesse prestando atenção. Você podia ter me deixado para amar outra mulher. Eu ia sofrer, ia sangrar, mas eu ia entender. Mas você me largar por macho escroto de igreja? Por aquele palerma de paletó e Bíblia debaixo do braço? Jerusa, você me cuspiu na cara. Não é sobre ele, Sandra, é sobre mim. Eu mudei. Eu senti algo naquela igreja que o quê? Que te limpou? Que te libertou? Você acha que eu sou o quê, Jerusa? Demônio encarnado? Sujeira na tua alma? Ela se levantou de uma vez, os olhos vermelhos não de choro, de ódio. Você abriu a porta errada, Jerusa. Entrou num caminho que não tem volta. Acha que foi libertação? Não. Aquilo foi só o começo. Eu vim aqui para acabar com dignidade. Não tem dignidade nisso. Ela gritou, cuspindo as palavras. Você me traiu, me trocou, me humilhou, fez tudo o que jurou que nunca faria. Me prometeu amor eterno e agora vem falar de igreja, de macho, de promessa. Ela deu um passo à frente perto demais. Eu senti o cheiro do cigarro, mas também algo mais, algo estranho, como enxofre e flor murcha. Você não me perdeu, Jerusa, você me invocou. Fiquei gelada. Você vai aprender que existem amores que não se enterram. Você não só abriu uma porta, você acendeu o altar errado. Eu sinto muito, eu... Sente nada. Ela cuspiu no chão, ao lado do meu pé. Mas vai sentir. O que eu vivi com você foi verdade. E agora cada verdade que você pisar vai te cobrar um preço. Virei as costas com as pernas tremendo, mas firme. Eu precisava sair dali. Agora. Jerusa, ela disse numa voz mais baixa, porém mais cruel que grito. Quando teus sonhos forem pesadelos, quando tua carne se queimar em febre, quando ele olhar para outra mulher e você sentir o gosto do sangue na boca, lembra de mim, porque eu não vou descansar até tirar de você tudo o que você tirou de mim. Saí sem olhar para trás, mas não precisava. Eu sabia. O que estava dentro dela agora estava solta. Foram 7 dias de paz. 7 dias em que eu senti como se o céu tivesse, enfim, aberto para mim. Eu e Eliabe começamos a orar juntos, a conversar mais, a sonhar com um futuro. 7 dias em que a presença de Deus parecia repousar sobre minha casa. Mas, no 8º dia, a guerra começou. Era uma segunda-feira. Acordei com um cheiro estranho entrando pela janela. Quando abri a porta de casa, quase desmaiei. Na calçada, bem em frente ao meu portão, havia um pano preto estendido no chão, como um altar improvisado. Em cima dele, um galo degolado, ainda sangrando, com a cabeça separada do corpo e os olhos abertos, fixos no nada. Ao redor, pimentas vermelhas amarradas com barbante grosso, farofa de dendê, moedas antigas, um charuto ainda aceso e uma garrafa de pinga aberta. Havia também um papel dobrado com meu nome escrito a sangue, envolvido num pedaço de cabelo. E se parecia muito com o meu. Talvez até seja meu cabelo. Minhas pernas falharam. Senti um calafrio nas costas que me fez vomitar ali mesmo, na beira da calçada. No outro dia apareceu outro trabalho. Dessa vez, um sapo costurado com linha preta, encharcado de cachaça, com um bilhete dentro da boca. Você me traiu. Agora vai carregar tua morte viva. Nos dias seguintes, a cena se repetia, sempre de madrugada, sempre com algo novo.
bonecos de cera com agulhas, galinhas pretas com as patas amarradas, sangue de animal escorrendo na minha calçada, cruz de madeira enterrada de cabeça para baixo. Eu denunciava, limpava, orava, mas era como enxugar gelo, e foi aí que meu corpo começou a falhar. No início, achei que fosse estresse, febre, calafrios, tontura. Depois veio a dor nas costas, o cansaço inexplicável. Em uma semana perdi 5 quilos. Na segunda semana comecei a perder mechas inteiras de cabelo. Fui parar em hospitais, fiz exames, tomei medicações, mas os médicos não sabiam dizer o que era. Durante 3 meses, minha vida virou um leito de dor. Tive febres que passavam dos 40 graus, noites em que eu sentia meu corpo inteiro como se estivesse pegando fogo. Sonhos com gritos, com olhos brilhando na escuridão, com Sandra rindo e dizendo: "Você vai apodrecer de dentro para fora, Jerusa." E quando finalmente eu comecei a melhorar, achando que tudo havia passado, veio o diagnóstico: câncer, no útero, maligno, agressivo. O médico tentava me consolar, dizia que era tratável, mas eu sabia. Aquilo não era só carne, aquilo era espiritual, era feitiço, era sentença. Fiquei mais fraca do que nunca. Raspei os cabelos, voltei a vomitar sangue. Os ossos doíam, as unhas escureceram. Mas mesmo assim, Eliabe não se afastou. Ele me levou óleo ungido, orou comigo noite após noite, jejuou por mim e nunca mostrou medo. "Você está sendo provada, Jerusa," ele dizia. "O Senhor permite a fornalha, mas caminha contigo dentro dela." Houve noites em que eu quis morrer, em que roguei para Deus me levar, mas quando Ele segurava minha mão, algo em mim permanecia vivo. Enquanto isso, os trabalhos de magia aumentavam. Já não eram só na calçada. Começaram a aparecer dentro do meu quintal, na janela da sala, no meu travesseiro. O mal tinha entrado e eu sabia, Sandra não ia parar. Não até me ver destruída. Chegou um ponto em que a dor ultrapassou o corpo. Eu já não sentia mais fome, sede, cansaço, só um vazio profundo. O tipo de vazio que nem remédio preenche. Era como se minha alma estivesse dentro de um poço, gritando por socorro. E numa madrugada, entre lágrimas e gemidos, ouvi aquela voz no meu espírito: "Jejua, jejua por tua vida." Não era ideia minha, eu sabia. Era a ordem do alto. Levantei, peguei minha Bíblia e abri sem pensar. Os olhos caíram direto no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na mesma hora, senti como se o Espírito Santo estivesse me dizendo: "Este será teu esconderijo, este será teu jejum." No dia seguinte, antes do sol nascer, comecei o jejum. Sem comida, sem água, sem remédios, sem distrações. Apenas eu, a Bíblia e a presença de Deus. 48 horas. Eliabe, ao saber da decisão, não hesitou. "Então eu jejuo contigo, Jerusa, por ti, por nós, pela tua vida." Nos trancamos em oração. A cada 3 horas, ajoelhávamos e líamos o Salmo 91 em voz alta. À meia-noite, às 3 da manhã, ao meio-dia, as palavras se tornavam carne na boca. Orávamos até a garganta arranhar. A dor aumentava, a febre voltava. Senti náuseas, calafrios, tremores. Às vezes achava que ia desmaiar. Outras vezes ouvia vozes, sussurros, gritos do lado de fora da casa. "Você vai morrer, Jerusa. Sai disso enquanto há tempo. Deus não te quer. Você é nossa." Mas eu resisti. No segundo dia, a madrugada foi a mais difícil. Meu corpo já não respondia direito, mas o espírito estava em fogo. Eliabe cantava salmos, me ungia com azeite, me levantava quando eu caía. E então, às 13 horas de uma sexta-feira, quando a última oração foi feita, quando entregamos o jejum, algo aconteceu. Foi como se uma onda de luz entrasse pela janela da sala.
Eu não vi com os olhos, mas senti como se algo invisível estivesse se rompendo dentro de mim. Um estalo, um sopro. Minha barriga queimava, mas não de dor, de libertação. Eu comecei a chorar, a soluçar. Eliabe caiu de joelhos. E ali, naquela hora, eu soube. Você foi curada, ele disse. O Senhor te tocou. Fui ao hospital 2 dias depois. Os exames mostraram algo que o médico chamou de remissão total espontânea. Mas eu sabia o nome certo. Milagre. Deus havia me livrado da morte. O câncer se foi. A febre cessou. Meu corpo se refez pouco a pouco, como se o próprio Senhor moldasse de novo cada célula minha com suas mãos. Dias depois da cura, Eliabe me olhou nos olhos, segurou minhas mãos trêmulas e disse com a voz firme, cheia de certeza: Jerusa, vamos cumprir o plano de Deus. Casa comigo? Não houve cerimônia luxuosa. Não havia ouro, flores caras, nem convidados importantes. Mas havia algo mais valioso: paz no peito, presença divina, amor verdadeiro. Nos casamos numa tarde simples de domingo, no próprio templo da igreja pentecostal Deus é Amor, com os irmãos reunidos, orando e glorificando a Deus em línguas e lágrimas. Enquanto eu entrava de branco, sentia como se cada passo apagasse o passado e cravasse uma nova história no livro da eternidade. Alguns meses depois, descia às águas correntes com a igreja e fui batizada. Eliabe feliz me disse: agora você é uma nova Jerusa. A água estava fria, mas quando mergulhei, senti calor, um calor que vinha de dentro. Quando levantei, molhada e emocionada, vi as árvores balançando como se saudassem o céu. Ali, naquele batismo, eu deixei tudo para trás. A dor, a escuridão, Sandra, os pactos quebrados, o sangue derramado, as noites sem sono. Eu nasci de novo. 3 meses depois, algo inesperado e profundamente divino aconteceu. Fiz um teste, depois outro. Depois fui ao médico. E veio o sorriso dele, o brilho nos olhos, a frase que ecoou como salmo em meu coração: Jerusa, você está grávida de gêmeos, gêmeos. 2 corações batendo dentro de mim, como 2 sinais de que onde o diabo quis plantar morte, Deus plantou vida em dobro. Hoje eu conto essa história que talvez para vocês, não de terror, mas terror foi o que eu vivi e não pude contar tudo aqui por questão de força maior. Nunca se esqueça que a luz vence, a fé cura e o inferno treme diante de um joelho dobrado. Meu nome é Jerusa, ex-lésbica, ex-enferma, ex-presa nas trevas, hoje mulher de Deus, mãe, testemunha viva de que Ele ainda opera milagres e que onde havia maldição, Ele escreveu promessa. Mas, antes de encerrar, preciso contar uma última coisa. Sandra, ela desapareceu de vez. Sumiu da cidade por uns meses, ninguém mais a viu nas ruas, nem nos arredores da antiga casa dos avós. Só ouvimos boatos, comentários sussurrados entre vizinhos. Diziam que ela se envolveu com uma garota de programa, que era um relacionamento violento, enciumado, carregado de possessão, e numa madrugada de tempestade, o fim veio com sangue. Assassinada a facadas. O corpo foi achado numa pensão no bairro da Luz. Dizem que o rosto mal podia ser reconhecido. A outra mulher fugiu e nunca mais foi vista. Uns dizem que foi crime passional. Triste, mas tudo na sua vida é baseado em escolhas.